Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Palantir. Palantir é uma posição que eu já tive há muito tempo atrás. Eu vendi há cerca de 1 ano e meio atrás. Ela chegou a $200 por ação, depois caiu 50%. E na semana passada eu comprei pela primeira vez em 1 ano e meio. Eu comprei a $107 por ação, cerca de 100 ações. Agora, primeiro vou explicar por que eu vendi inicialmente. Agora, a questão, ou talvez o erro, foi fechar completamente a posição. Eu não deveria ter feito isso. Eu devia ter realizado mais lucros e deixado o resto correr. Erro. Ok, eu paguei cerca de 50% a mais para voltar 1 ano e meio depois. Agora, o principal motivo pelo qual eu vendi é porque naquela época, sim, havia crescimento, havia lucratividade, mas não estávamos tendo aquele crescimento super acelerado para eu dizer, sabe de uma coisa, o prêmio aqui é justificado. Bem, adivinha só? 1 ou 2 trimestres depois, tivemos exatamente essa aceleração. Agora, por que eu voltei hoje? Apesar de ainda estar sendo negociada, eu diria com um prêmio elevado. Hoje vou explicar e analisar as métricas de precificação e o que ocorreu nos últimos 2 trimestres. Vamos analisar o DCF que estará disponível gratuitamente para todos. O link para o Google Drive e os demais DCFs também é gratuito. Ele estará no comentário fixado abaixo. Agora, quero começar dizendo que a Palantir de forma alguma está barata hoje. Ok, se você não tem uma posição na Palantir, não precisa se forçar a comprar ações da Palantir. Agora, quando eu vendi e quando ela continuou subindo cada vez mais, eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a investir mais cedo ou mais tarde. Ela foi para 120, 150, 175, chegou até 200. Eu poderia ter comprado, mas fiquei pensando, será que eu quero pagar esse preço? Não, então eu esperei. E, felizmente para mim, ela caiu cerca de 50%. No último ano, ela caiu 15,6% e teve uma queda de cerca de 48%. Agora, mesmo com essa queda, como você sabe, essa nunca foi realmente uma ação barata, certo? Agora é uma empresa de 275 bilhões de dólares com um PL histórico de 130 vezes. O PL futuro, claro, é bem menor do que isso, 67 vezes. Se você usar o PL futuro e considerar a taxa de crescimento do lucro por ação em 2 anos ou a esperada, terá um índice PEG próximo de 1. E para mim, um índice PEG que está bem próximo de 1 para uma empresa com margens excepcionais, com crescimento insano, tanto na receita quanto no lucro. Com o que eu acho que é um dos maiores vencedores de todo esse ciclo de IA, porque em termos de CAPEX, não existe um ciclo de CAPEX acontecendo para a Palantir. Existe um ciclo de adoção de IA que está definitivamente acontecendo agora. Então, para mim, eu pensei, sabe de uma coisa? Talvez isso seja um sinal para mim. Talvez seja a hora de eu voltar a investir na Palantir, porque a Palantir é uma empresa que eu acompanhei e já possuía ações antes, a $10, a $7, $20, 30 até 70. E então, claro, eu vendi e ela subiu ainda mais. Então, ok, de novo, eu tive que comprar cerca de 50% mais caro, o que tudo bem, eu acho. Porque o fato de eu ter vendido minhas ações da Palantir me permitiu comprar Nebius, me permitiu comprar Micron. E claro, esses nomes tiveram um desempenho excelente para mim. Então, Palantir, se a gente olhar para alguns indicadores aqui, na verdade, muitos indicadores aqui. E claro, tudo isso está disponível para você no fiscal.ai. Há um link na descrição e no comentário fixado. Usando-o, você ganha 15% de desconto. Novos usuários recebem o Fiscal Pro grátis nas 2 primeiras semanas. E aí, o que vemos aqui? Crescimento total da receita. Olha isso, não é um crescimento bom. É uma aceleração do crescimento. E, aliás, isso é trimestral. Se olharmos para a receita comercial, é a mesma história aqui, uma aceleração do crescimento. Receita governamental, mesma história. O número total de clientes aumentou, passamos de 1.000. Sim, as taxas de crescimento estão caindo, o que tudo bem, especialmente considerando a taxa de retenção líquida em dólares de 150%. Então, eu realmente não fico tão preocupado que, ok, eles não estão aumentando o número total de clientes ou não estão acelerando esse crescimento. Eu acho que 30, 31% ou algo assim ainda é muito bom, especialmente agora que você atingiu 1.000. E bem, quando a taxa de retenção líquida em dólares está em 150, acho que está tudo certo.
Agora, quando você olha para a margem operacional, de novo, diferente de muitas outras empresas por aí, essa é uma que está crescendo extremamente rápido e também se tornando cada vez mais lucrativa. E sabe de uma coisa? Em um mundo onde você não tem certeza sobre certas empresas de SaaS, seja no caso extremo de um serviço como o ServiceNow, embora eu ainda ache que o ServiceNow vai se sair muito bem, ou uma Salesforce, ou uma Adobe, ou uma SAP, ou qualquer outra. Se agora estamos nesse tipo de ambiente onde o mercado não tem certeza se essas empresas vão sobreviver ou se vão manter o mesmo modelo de negócios, ou seja, se não serão tão lucrativas quanto foram na última década. E sabe de uma coisa? Em um mundo assim, sim, eu prefiro pagar mais caro para ter um negócio onde, para mim, está bem claro que eles vão ser grandes vencedores. Isso está bem claro porque, de novo, estamos vendo o crescimento acelerar. Geralmente, quando o crescimento acelera para muitas empresas, isso ocorre às custas das margens ou do lucro. Bem, aqui é exatamente o oposto. Claro, aqui estamos olhando até 2021 mais ou menos, mas mesmo se pegarmos o final de 2024, veja a margem operacional em alta. A margem de fluxo de caixa livre segue em alta. Houve leve queda, mas ainda é 51,5% nos últimos 12 meses, margem bruta de 84,1%. Margem de lucro líquido de 43,9%, e então o caixa gerado pelas atividades operacionais também segue em alta. Então, para mim, sim, demorou um pouco para eu voltar a investir na Palantir, mas acho que paguei um bom preço. Não é uma posição completa, ou mesmo uma posição muito grande no meu portfólio. Agora está em torno de 2%, mais ou menos. Mas, para mim, pessoalmente, fez sentido quando vendi tudo. Sim, o preço das ações subiu, então eu me senti um pouco idiota. Mas, novamente, como eu disse, usei esse dinheiro para comprar outras ações e essas outras ações tiveram um desempenho bem melhor do que o que a Palantir fez no último ano e meio. Mas eu senti que vendi uma empresa muito boa. E sair de um negócio muito bom pelos motivos errados acho que não é algo bom. E é por isso que estou de volta. Agora, quando fazemos os testes de avaliação, podemos ver as seguintes coisas. Podemos ver que, neste momento, o preço justo a pagar pela Palantir, com base nas minhas próprias suposições. Novamente, essas são as minhas suposições. Elas podem parecer extremamente agressivas para alguns, para outros podem não parecer tão agressivas assim. É por isso que você pode usar essa planilha e fazer o que for necessário para obter talvez os resultados que você deseja ou talvez o resultado que você não deseja. Então, basicamente estamos chegando aqui a $131 por ação, o que representa um potencial de valorização de 12,4%. Agora, é claro, estou colocando um cenário otimista, um cenário base e um cenário pessimista. Então, se formos olhar bem, deixe-me mostrar para você as premissas agora. Então, é 50% para o cenário base, 30% para o otimista e 20% para o pessimista. Sinceramente, você poderia até diminuir o peso do cenário pessimista se quiser, mas para fins de discussão aqui e para ser um pouco conservador, vamos deixar assim. E então, para a Palantir, você pode dizer que esses são números malucos. Malucos mesmo. Mas, novamente, essa é uma empresa que está superando as expectativas repetidamente. Então, mesmo quando analisamos o PL futuro e o crescimento esperado do LPA, é isso que o mercado está esperando. E o mercado sempre errou, mas errou porque a empresa supera as expectativas. Então, sim, em termos de receita, 80% de crescimento este ano. Não acho que está fora de questão. Crescimento de 70% no próximo ano também não acho impossível. E então sim, as taxas de crescimento estão diminuindo, mas ainda será uma empresa que cresce muito rápido. Estou colocando aqui 15% de crescimento no ano fiscal de 2035. Eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui a 9 anos, mas essas são as suposições que estou fazendo. Acredito que esse negócio pode manter essa taxa de crescimento por muitos anos ainda. Considero uma margem EBIT no 10º ano de 50% no cenário base e 52% no otimista. No cenário pessimista, é quando as coisas podem não dar certo para essa empresa, ficando em 45%. E então, quando olhamos todos os números, podemos ver isso. Em receita, até o ano fiscal de 2035, espera-se que eles gerem cerca de 98,75 bilhões de dólares, 49,37 bilhões de dólares em EBIT. E aqui, cerca de 40,73 bilhões de dólares fluxo de caixa livre para a empresa no caso base. Para o cenário otimista, que está bem aqui, aliás, não mexa nesses números.
Só mexa nos números em azul aqui embaixo nas premissas, por favor. Então, a receita do cenário otimista no 10º ano é de 127,48 bilhões de dólares. Novamente, esses números podem parecer absurdos, mas estamos falando de daqui a 10 anos. Aqui temos 56,34 bilhões de dólares em EBIT e pouco mais de 55 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre para a empresa. Com relação ao cenário pessimista, e novamente no cenário pessimista, o preço é muito mais baixo, certo? Se o cenário pessimista for real, o valor justo para Palantir é bem mais baixo. Como vimos com outras empresas, não estou extremamente pessimista, nem acho que não vão crescer. Veja as taxas de crescimento aqui. Essas ainda são taxas de crescimento excelentes, mas para justificar o preço de hoje, não é suficiente. Mas mesmo aqui, daqui a uns 10 anos ou algo assim, são 72 bilhões de dólares em receita até o ano fiscal de 2035, 26,59 bilhões de dólares de EBIT e 25,29 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre para a empresa. E se quiser analisar este WACC, crescimento terminal, margem EBIT no ano 10 e crescimento da receita, você tem esses números aqui, o que facilita um pouco para talvez chegar a um preço. Mas é isso, você mexe nos números e então tudo aqui é atualizado. Se o preço, se a gente for para as premissas e disser que este ano é de crescimento zero, né, só para ser um caso extremo, aí você vê, e então você vê o lado negativo aqui, e ele vai te dizer para reduzir sua exposição. É bem legal. Então, no geral, acho que estamos conseguindo aqui um negócio muito bom. Talvez não pelo melhor preço disponível, embora claramente haja um potencial de valorização de 12,4%. Talvez você queira mais margem de segurança aqui, certo? Mesmo assim, no cenário otimista, o preço-alvo implícito é de 204 dólares por ação. O cenário base é onde estamos agora, 118, e o pessimista é 55 dólares. Então, claro, quando você tem, na verdade, 20% para o cenário pessimista, 50% para o base e 30% para o otimista, esses 20% do cenário pessimista aqui estão, obviamente, puxando o preço ponderado para baixo. Novamente, você pode brincar com esses números, mas o motivo pelo qual eu fiz isso e o motivo pelo qual escolhi a Palantir novamente agora é, claro, porque o preço caiu 50%. 2. O índice PEG é cerca de 1. 3. Vimos uma aceleração no crescimento no último trimestre. Com base nos próprios comentários da empresa, eles não veem as coisas desacelerando tão cedo. E 3. Uma empresa como a Palantir, eles deixaram isso bem claro várias vezes. Para eles, os modelos, não importa quantos modelos existem, quem está ganhando, quem não está ganhando, eles não se importam, certo? Eles estão garantindo que se você é uma empresa, se você precisa que as coisas funcionem, nós vamos fazer funcionar. Você precisa entender os dados, certo? Nós não somos o ChatGPT, nós não somos a Anthropic. E também, aliás, existe esse argumento pessimista maluco por aí que diz que Anthropic ou OpenAI vão substituir a Palantir. Isso não vai acontecer. Novamente, eu acho que as empresas gostariam de ter vários modelos. Então, quando você tem, vamos chamar de infraestrutura subjacente, que é a Palantir, o IP, você também tem a ontologia. Aí, em cima disso, você pode colocar o que eles chamam de KLLM. Você pode escolher qualquer modelo. Um pode ser melhor para algo, outro para outra coisa. Você gostaria que alguém como a Palantir ficasse na base. Você não quer ter tudo focado apenas no Cloud e na Anthropic, ou tudo focado apenas no ChatGPT, na OpenAI ou talvez no Copilot. Embora sejamos honestos aqui, quem usa o Copilot além daqueles que são obrigados a usar? Mas para mim, está bem claro que na era da IA, ela vai mexer com muita coisa. Muita coisa vai ser transformada, muitas indústrias, muitas empresas. Eu acho que a Palantir está em uma posição muito boa. Eles estão crescendo como loucos, sem precisar gastar tanto, o que para mim já é uma enorme vantagem competitiva sobre todos os outros. E eu quero deixar extremamente claro para todo mundo que não estou esperando que a Palantir volte para 200 muito rápido ou tão cedo. Aliás, se você olhar algumas questões técnicas aqui, ainda estamos abaixo dos 100 no semanal, certo? Temos que tentar voltar acima disso. Está em 120 esse aqui. No diário, basicamente, ainda estamos em território indefinido. Então, sim, talvez o fundo tenha sido em torno de 107 dólares, mas puramente de uma perspectiva de análise técnica aqui, ainda estamos em território indefinido para a Palantir. Então, a ação pode muito bem recuar novamente, ir para 100, talvez até abaixo de 100, isso pode acontecer.
Por outro lado, em 107, 106 ou algo assim, estava sobrevendida. Mas a questão com a Palantir não é a mesma que com as outras empresas de SaaS. Com a Palantir, você tem aceleração no crescimento, expansão de margem. Com muitos dos outros players de software, você tem crescimento, mas não realmente um crescimento acelerado ou um crescimento enorme. Além disso, as margens não estão se expandindo ou seguem praticamente estáveis. A questão aqui com o mercado é que aqueles que estão sendo punidos precisam provar para o mercado que a IA não vai prejudicá-los. Novamente, Palantir não tem esse problema no momento, pelo menos. Eles não têm o problema de que a IA está prejudicando o negócio deles. Não, para mim, está bem claro que a IA é um dos principais motivos pelos quais o negócio está indo tão bem e por que eu espero que continue indo bem no futuro. Lembre-se, comercial e governo, especialmente governo, eu acho que esse segmento pode continuar crescendo de forma agressiva. Mas mesmo o setor comercial, quando você pensa sobre isso, sim, Palantir vale 275 bilhões de dólares. Gerando, quando você pensa sobre isso, não tanta receita assim no momento. Mas com as taxas de crescimento atuais, quero dizer, essa receita vai se tornar bem grande em questão de alguns anos. E se a empresa é tão lucrativa e as margens vão continuar lá em cima? Bem, sim, eu acho que isso vai se tornar uma máquina de recompra de ações no futuro. Eu não acho que um dividendo seja necessário, embora que a questão do dividendo seja sempre uma daquelas perguntas que de repente aparecem, por exemplo, em empresas de tecnologia ou algo assim. Mas, no geral, em relação a Palantir, por que eu comprei? Bem, por todos os motivos que mencionei ao longo deste vídeo, eu me arrependo um pouco. Sim, eu deveria ter realizado lucros em vez de encerrar totalmente a posição. Desde então, mudei minha abordagem e, em empresas como a Micron, fui realizando lucros gradualmente, sem encerrar totalmente a posição. Agora, voltando novamente a Palantir, aceleração no crescimento mais lucrativa. Parece que eles não vão desacelerar tão cedo. E terceiro, bem, eu simplesmente gosto da empresa, que é exatamente o motivo pelo qual comprei ações dela há alguns anos e porque continuei acompanhando desde então também. Então foi uma decisão fácil, voltou para um preço para mim razoavelmente aceitável. Teria adorado pegar por menos de 100 dólares, mas isso não aconteceu. Então é isso. É por isso que comprei 100 ações, cerca de 10 mil dólares em Palantir. Agora tenho 101 ações. Por quê? Porque eu ainda tinha aquela uma ação para acompanhar o que a empresa e a ação estavam fazendo. Então agora estou com 101 ações da Palantir. Espero que essa posição cresça ainda mais no futuro. Isso é tudo por hoje para vocês. Não se sinta obrigado a comprar nenhuma ação só porque eu estou falando sobre isso, ou porque todo mundo está falando sobre isso. Compre a ação porque você gosta do negócio, porque você gosta do preço que está pagando por ela. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!